Olá, pessoas de valor invade São Paulo. Estamos aqui na capital para conversar, por incrível que pareça, com o mais santista dos santistas. Tanto é que vocês vão ver, na hora que eu mostrar o José Luiz Tejon, a bandeira do Santos. Está aí, ó. Porque ele não quer aparecer sozinho, tem que estar a bandeira do Santos. E como a gente trabalha na emissora, né, que é Santos Futebol Clube, né, porque todo mundo sabe, o presidente da nossa emissora do Sistema de Comunicação é o Marcelo Teixeira, o diretor-geral Marcelinho Teixeira. Não tem jeito, o Tejon já até mandou um abraço para o Marcelo, depois a gente manda no ar. E para fazer esse bate-papo incrível aqui, que acaba de lançar um livro, né, que é muito legal, até a gente vai falar bastante sobre isso, é Renise Gomes. Obrigado, Renise, por você estar aqui. Nós hoje fizemos o caminho contrário do que esse cara costuma fazer, né, descendo a serra. Você é santista, né? Não só de clube, mas eu começar por aí, né? Porque, poxa, acho que não tem um santista que não te conheça, cara. Eu devo minha vida à cidade de Santos, né? Porque a cidade de Santos recebia muitos imigrantes e minha mãe biológica, fugindo da Espanha, numa situação muito crítica, né? Veio grávida e eu nasci na cidade de Santos. E lá ela não pôde me criar e eu fui adotado por outro casal também, de imigrantes ali na rua Princesa Isabel, pertinho do Campo dos Santos. Queria até aproveitar um pouco, essa questão do time, para daqui a pouco a gente falar da música, então, que assim, uma das tuas principais, você tem várias obras publicadas, mas uma delas fala de guerreiro, né? Dos guerreiros, tal, da força, tal. Então, assim, esse conceito de guerreiro talvez é o que falte um pouquinho hoje para essas gerações que estão mais novas. A vida na Terra, ela é imperfeita. Então, se você fica com uma ilusão de que você vai encontrar perfeição e você se irrita porque as coisas não são perfeitas, você entra num processo de não vida. Você passa a não viver a realidade. Um dos meus livros é Beijo na Realidade, um deles. Ou seja, a realidade da vida no planeta Terra é imperfeição. As coisas não são perfeitas. Se fossem perfeitas, não haveria cataclismos, não haveria problemas climáticos de natureza, não haveriam crises políticas, não haveriam crises de administração, de nada. O Santos Futebol Clube seria eternamente o mesmo maravilhoso dos anos 60. E por que ele chegou nisto? Né? Depois a gente conversa um pouco. Porque lideranças aperfeiçoaram de uma maneira única no país, naquele período, o que foi este futebol aqui. Não aconteceu ao acaso, aconteceu em função de líderes, né? A gente até comentava sobre isso. Um Santos cidade exposta globalmente ao mundo do café. Então ali era uma cidade internacional já naquele tempo, porque ela se relacionava com o mundo na exportação do café, comerciantes evoluídos de uma relação estratégica internacional com o mundo do café, criaram o Santos Futebol Clube. O Santos foi criado por um grupo de seres humanos que viviam um patamar de gestão, de administração e de liderança, à época do Brasil, muito avançada, né? E aí resultam em obras, as obras todas resultam deste processo. Então, a perfeição não existe. Então, o que é legal que a gente tenha na cabeça? Como a perfeição não existe, não fique bravo e furioso porque você não encontra o amor perfeito, porque você não encontra a cidade perfeita, porque você não encontra a empresa para trabalhar perfeita, porque você não encontra a mãe perfeita, o pai perfeito, o filho perfeito, porque é imperfeito. Então, qual é a grande sacada de Guerreiros Não Nascem Prontos, de Beijo na Realidade, do Poder do Incômodo, meu último livro tá imperfeito? Uau! Genial! Ali tem uma imensa oportunidade de aperfeiçoamento. Então, quando eu enxergo algo imperfeito, e não importa o patamar das imperfeições, você pode ter a empresa mais evoluída do planeta Terra, ela não é perfeita. Você pode ter o país mais evoluído do planeta Terra, ele não é perfeito. Você pode ter a ciência mais evoluída do mundo, ela não é perfeita, porque nunca será. Quando você compreende isso, você fica muito feliz, porque tudo é oportunidade de aperfeiçoamento. Se você não ama esta ideia, você fica com raiva, com um sentimento ruim, com angústias, e você passa a apontar aquela imperfeição como sendo responsável pela tua não felicidade.
aquela imperfeição não responsável pelo teu não progresso, pela tua não prosperidade. E o que isso gera? A impossibilidade de você realmente vir a ser feliz e ter sucesso. Porque o sucesso dar-se-á não de apontar culpas, culpados e aquele é o responsável. Dar-se-á da medida, isto aqui está imperfeito, como nós fazemos para aperfeiçoar. Seja uma região, seja uma cidade, seja uma empresa, seja uma família e seja o nosso amado Santos Futebol Clube. Aperfeiçoamento do Santos, por favor. Agora ele é todo seu. Não, e é muito interessante porque é exatamente quando vem o desafio que a gente desenvolve dentro dessa linha que você está trazendo, né? É a oportunidade de crescer, né? Então vamos puxar para esse lado que a gente veio da música, como que a importância que a música tem na sua vida, né? Fala um pouquinho da banda, daquilo que você quiser nesse sentido, por favor. De novo, eu tenho que reconhecer Santos, porque a pessoa que me ensinou a tocar violão era a minha vizinha lá na Vila Belmiro, dona Helena Amorim, essa família a quem eu devo a vida, porque foi ela que salvou a minha vida, né? Pulando o muro da casa e abafando o fogo do meu rosto, a dona Helena Amorim. Essa mulher era professora de violão. E quando eu saí da Santa Casa, que eu fiquei por ali um bom tempinho, dos 4 até os 7, entrando e saindo e tal. E essa senhora queria me ensinar a tocar violão. E ela me ensinou a tocar violão naquela época, músicas da Jovem Guarda, festivais, né, os famosos festivais da Record, etc. E eu comecei a fazer música, né? Eu não sabia, mas eu pegava o violão com os acordes e eu comecei a fazer a minha música, a minha própria música. E um amigo, de novo, um amigo lá, Benito, um amigo do bairro, ele tinha um gravador daqueles antigos e um dia ele pediu para gravar uma música que eu tinha feito. Ele gravou, foi embora e aí em Santos foi criado o movimento da música popular da Secretaria de Cultura e Turismo de Santos, que criou um festival de música popular na cidade de Santos. E esse amigo inscreveu lá no festival essa música sem que eu soubesse. E ela foi aceita, e ela foi inscrita, e um dia ele me falou, olha, tua música foi eleita, né, selecionada para o festival, e você vai ter que tocar lá. Então aquilo para mim foi uma grande transformação, porque eu tinha esta coisa do rosto queimado, e ao mesmo tempo aquele desafio era desafio, né, porque era num ginásio de esportes, um daqueles lá de Santos, grande, com 4, 5 mil pessoas, tipo festival, com torcida, aquela coisa toda. E aí eu tive que ir com a minha carinha, né, lá para frente, defender minha música. E aquele momento foi um momento muito importante. Aí tem outro santista também, Roberto Chinachique, meu querido amigo, Roberto, né? Santista também, ele tinha uma banda e foi com ele que a gente foi tocar. Ele falou, você tem que ir lá para frente cantar lá, não vai ficar aqui atrás da banda não, porque eu queria me esconder um pouco. Então este momento da música foi um momento muito divisor de águas. Por quê? Porque primeiro eu aprendi que a criatividade de um ser humano é que faz a beleza dele. Não importa como você é, de onde você veio, quem você é. Se você conseguir extrair de você frutos, extrair de você mais do que uma adaptação à superação, mas criar trabalhos, livros, educação, ciência, esporte, criar, não importa o quê. E a música me mostrou que era possível criar. E aí, onde vem? Porque me parece que dentro desse universo que você está falando lá com o Santos, hoje a gente precisa ter mais resiliência do que naquela época, né? Então, a resiliência, ela é fruto de uma educação. Tanto é que meu passado, fechando esse assunto maravilhoso, sociológico, cultural, daquela Santos, ela me deu os ingredientes para tudo que eu vinha a ser depois. Então, tudo que eu vinha a ser, profissional de sucesso, que o pessoal fala, criatividade, aprendi ali, fundamentos sociocríticos, aprendi ali, o que é espetáculo, o que é arte, eu aprendi tudo ali. E depois eu repliquei, sem ter consciência, eu só fui ter consciência disso com mais de 50 anos. Eu repliquei todo
este processo do mundo já empresarial e executivo e que eu fui ter depois. Agora, a resiliência, ela é resultado de educação. Em meu doutorado, eu fiz um doutorado chamado Pedagogia da Superação, porque para mim resiliência é uma coisa que você tem que ensinar. O prestar atenção em pessoas admiráveis, porque você nunca fará nada sozinho na vida. Cooperação. Você vai para uma empresa, ai de você numa empresa se você não compreender. Ai de você no nosso santo se você não compreender que é um time, que é um grupo, que é uma cooperação. E os mais capacitados em prestarem estima e competência aos menos capacitados, você melhora eles. Isso está posto, mas você tem que procurar. E uma outra coisa fascinante dessa resiliência, o Antônio me levava para nadar. Todo domingo, 2 quilômetros ali. Por quê? Filho, tu engolistes também uma mistura de cera e afetaste o pulmão. Temos que nadar para desenvolver tua capacidade de pulmão. Senão não vais passar dos 20 anos, vais morrer. Era assim o método. Perfeito. Então você veja, a tua pergunta da resiliência, eu tenho hoje uma imensa preocupação, que é se nós não educarmos as crianças, desde pequenos, para o que se pode chamar superação, que é o que você faz com a sua própria vida a partir de qualquer circunstância. O que você faz com a sua própria vida em qualquer circunstância, não importa ela qual seja. Você pode ser um herdeiro riquíssimo que viveu um processo de vida com todo o conforto do mundo. O que você faz com isto? Ou você pode ser um ser humano. Eu, de vez em quando, sou convidado a fazer palestras para a Fundação Casa, menores infratores, difícil, criança, extremamente mal cuidada, mal amada, não teve esse Rose Antônio, né? E acabam seguindo admirações, não as admirações que eles deviam e poderiam admirar na comunidade, mas acabam admirando outras propostas que são ilusórias e falsas. Então, quando eu vejo uma criança daquelas, eu fico pensando, quem teria que estar passando por uma reforma são os pais deles. Essas crianças não merecem isto, porque são crianças. Então, quando você é criança, a dependência que você tem de um projeto educador é gigantesco. Mas aí entra outro assunto fundamental dos meus estudos. Você não pode esperar, porque como nada é perfeito, não dá para esperar que a humanidade tenha famílias perfeitas. Esses pais adotivos, eles eram ótimos comigo. Eles não eram perfeitos, brigavam. Um português e uma alemã brigavam, mas sim, as suas imperfeições. Mas eu recebi deles muita educação e muito amor. Interessante, amor, né? Não dá para esperar que todas as famílias do mundo sejam perfeitas nesse sentido com os filhos. E esse amor que eu recebi não era um amor de... se alguém mexer com você, eu não deixo, não. Você vai e você enfrenta. Você vai aprender a enfrentar, a resistir. Vem aqui em casa. Deixa eu falar uma coisa, o programa tem só meia hora, mas a gente dá 5 horas gravando, porque o Tejon tem uma enciclopédia, tem tanto conteúdo. Eu vou chamar só um intervalinho, porque senão daqui a pouco as câmeras estão explodindo. A gente volta já já aqui na Santa Cecília TV. Olá, meu nome é Rosana Nunes, eu sou escritora e estou aqui fazendo esse curso porque eu sou uma pessoa muito ávida de conhecimentos e está sendo uma grande experiência trocar com essas pessoas fantásticas como o Dr. Roberto e o professor Ari. Estou gostando muito, recomendo. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Estamos de volta no segundo bloco. A gente já tem um bloco que vale para um programa inteiro. Teria que ser uma série com o Tejão, porque realmente, imagina, né? Se é um cara que já escreveu tantos livros e as obras, uma mais importante do que a outra. Eu queria voltar no segundo bloco e aí provocar a Renise, provocar o Tejão, porque o teu último livro, né, que está aí no seu colo, inclusive, fala de incômodo. E a gente fala muito em treinamento, desenvolvimento pessoal, sobre essa questão de tirar a pessoa da zona de conforto, né? Esse incômodo é provocar essa zona de desconforto nas pessoas? O que é esse poder do incômodo? E peraí, antes dele começar, só para eu depois não cortar ele, quando eu vi o título, eu me lembro que a gente fez um vídeo quando ele estava escolhendo o nome, né? E quando veio esse incômodo, me lembro um pouco da ostra fazendo a pérola, né? As pérolas que vêm do incômodo e o quanto você realmente cresce, se potencializa, passando pelos desafios, que foi o início da conversa de hoje também. Sim. Mas... E Renise, se a pérola fosse perfeita, se a ostra fosse perfeita, não geraria pérola. Exatamente. É de uma imperfeição, não é? Que surge a pérola. Muito bem lembrado, essa imagem é linda. O incômodo, assim, pessoal, você não precisa ficar inventando o incômodo, porque ele existe. Está vivo, tem incômodo. E outra coisa, não adianta ficar negando que não tem, porque tem. Sejam, inclusive, incômodos, como a gente classifica no livro, incômodos sintrópicos. Você está tudo bem, você está com uma ótima posição na vida, etc., mas você vai ser incomodado pelo legado que você pode gerar, você vai ser incomodado pela obra que você pode gerar. É um tremendo empresário muito rico, deveria estar incomodado com a geração, com a construção de fundação, de obras, num sentido mais evolutivo da palavra. É um cientista, está incomodado na descoberta de algum caminho que ninguém ainda viu em alguma vacina ou em alguma solução científica. É a mesma coisa na arte. Então, o incômodo não é só das coisas físicas, das dores, do sofrimento, da queimadura no rosto, de um câncer. Esses são incômodos entrópicos, como eu digo. São incômodos que existem e eles são suficientemente fortes para que você não fuja deles. Porque quando fugimos dos legítimos incômodos, nós perdemos a oportunidade de aperfeiçoar estes incômodos. E aí você joga fora o que a vida está te dando, né? Como Machado de Assis escreveu, né? Viver é transformar o maior mal no maior bem. Agora, algo que eu chamo a atenção aqui neste livro é cuidado com os falsos incômodos. Você tem um tremendo incômodo para enfrentar. Aí você foge dele, inventando incômodos que eu chamo incômodos mosca. Você fica pegando coisinhas e transformando aquilo num tremendo... do principal da prioridade. Então não fuja do principal incômodo, criando incômodos, que às vezes existem, mas são coisas pequenas, não são as coisas importantes. E você transforma aquele pequeno incômodo numa coisa gigantesca. Eu sou resultado de um incômodo real, efetivo. Não inventei a queimadura no rosto. Graças a Deus que é no rosto, porque se fosse no peito, talvez eu pudesse esconder. Então não tinha como esconder, tinha que enfrentar. Poderia não ter enfrentado. Enfrentei graças à educação que recebi. E tenho que salientar, não foi só meu pai e minha mãe ali no meu bairro, ali na Vila Belmiro. As mães
daquele lugar, os vizinhos daquele lugar, os meus amigos de infância, queridos ali da Princesa Isabel. É uma série de coisas que a escola, as professoras, tem mais coisa, né? Não foi só aquela duplinha lá da Rosa e o Antônio. Então, o incômodo, ele é sagrado, ele é fundamental. Se você o identifica claramente e você compreende que você precisa de planejamento, de estrutura, de ciência para resolver, você vai reunir pessoas e você vai formar equipes e grupos para atender aquilo lá. Porque sozinho você não consegue resolver os grandes incômodos. É impossível. Incômodo legítimo e de verdade, você precisa ter a humildade e a consciência de saber pedir ajuda, porque você não vai enfrentar sozinho. Então, o poder do incômodo é o que movimenta o mundo, e é através do poder do incômodo que a gente tem todas as coisas positivas aqui no mundo, né? Você imagina a Dona Jo, que eu amo, Dona Jo Clemente, fundadora da PAI. Ela criou, a partir de um incômodo real do Zequinha, seu filho excepcional, uma coisa gigantesca, fantástica, que é uma associação de pais e amigos excepcionais. E você encontra isso na vida humana. Basta você observar tudo que tem no planeta Terra, que você é admirável. Que genial aquilo, que espetáculo aquilo. Você vai ver que foram alguns que, perante um legítimo incômodo, foram ver como é que aperfeiçoariam e se adaptariam àquela situação e, a partir dali, criariam novas formas dignas de vida. As cooperativas, que eu tenho um amor muito grande, o cooperativismo, nasceu da miséria, nasceu da fome, nasceu da completa impossibilidade de seres humanos viverem. Primeira cooperativa lá na Inglaterra, aqui no Brasil, lá em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Padre Amistad, um jesuíta, andando de cavalo, de mula, 60 mil quilômetros para construir, por exemplo, a primeira cooperativa do Brasil. Então, o cooperativismo, Santa Casa de Santos, todas as obras, todas as grandes obras humanas, elas nascem de um gigantesco e poderoso incômodo. Porque aí você obtém o outro lado do incômodo entrópico, que é o incômodo sintrópico. Aquilo que me incomoda para criar e resolver a situação. Aí me vem uma reflexão, até para provocar, porque a gente sempre fala que tem a pergunta de $1 milhão. A gente está vivendo um momento que é bastante, diria, morno, é como se, até com redes sociais, os próprios meios de comunicação, o Tejon, filósofo, pensador, exerce esse papel de incômodo para a sociedade, para trazer essa reflexão nas tuas obras? Sim, porque uma coisa que é abominável é a vitimização. E quando você se vitimiza, ou você se vitimiza culpando alguém, você está afastando a possibilidade do enfrentamento do legítimo incômodo. Você tira a sua responsabilidade pessoal, né, para julgar no outro. E mais, você culpa alguém. Ao fazer isso, você aponta que a culpa pelo meu infortúnio, por exemplo, seja qual for, mas vamos imaginar um infortúnio de classe social, de viver em pobreza, em situação de miséria indigna, a culpa é por causa daquele. Quando você faz isso, você está diminuindo a condição de juntos nos reunirmos para resolver este problema da indignidade da vida. Porque quem vai ter que fazer isso, inicialmente, são os efetivos incomodados. E os efetivos incomodados, eles sempre irão contar com pessoas que não estão vivendo naquele particular incômodo, mas seres humanos com um alto grau de empatia, de se colocar no lugar dos outros. Então você vai ver esta aliança, como por exemplo a escravatura, né? Sofrimento gigantesco. Eu estava vendo agora há pouco a Lei Áurea que a Princesa Isabel assinou, libertando os filhos de escravas, o que era feito, não por todos, porque a generalização é outro problema, mas o que era feito por grande parte com relação àquelas mulheres negras que ficavam grávidas, ou seja, legítimos incomodados, os escravos. E eles contaram com muitos seres humanos brancos, não escravos, que lutaram
extraordinariamente por eles. Então, esta compreensão perante um incômodo legítimo da importância de não apontar culpados, porque ficar apontando culpados, é o feitor, o senhor de escravo, o importador, ok, eles estão lá, mas não são eles que vão resolver o problema. Não são esses, porque esses estão acostumados a um sistema e eles viverão esse sistema. E farão de tudo para que esse sistema continue, como são as grandes lutas. Então, o legitimamente incomodado com inteligência e astúcia. Quais são as alianças que eu tenho que criar para transformar este brutal incômodo em algo que é uma nova forma digna de vida, não é? Então, este é um ponto. Então, a vitimização e a culpabilização, que é algo muito presente hoje, olha, não me deixam fazer, é porque ele não deixa. Olha, aquele lá não deixa. Olha como eu sou vítima. Olha, eu não consigo, inclusive você vê isso a nível de governos, a nível de gente muito no alto patamar da escala social. Não, olha o que fizeram comigo. Eu só poderia fazer negócio se eu fizesse o que eu fiz. A culpa é do sistema. Governos, olha o que fazem comigo, não me deixam governar. Então, este aspecto da vitimização em todos os patamares, ele é uma coisa terrível. Vitimização não pode ter, culpabilização não pode ter, porque você foge do verdadeiro enfrentamento que você tem que enfrentar. Então, tem que ser de você. Ô Tejão, a gente usa uma frase muito no coach que é, as pessoas costumam julgar 50% da culpa no outro, os outros 50% na situação. E você sai disso. Enquanto você não trouxer 100% para você que está nos ouvindo, que tem um problema qualquer, que tem uma situação qualquer para ser enfrentada, não adianta julgar para o outro, como o Tejão está trazendo. Você tem que trazer 100% para você e aí, seja o incômodo que for, realmente, com seu potencial, chegar à situação que você precisa. O que a gente definiria, né, até porque a gente está fechando o programa, já agradecer, Tejão, pela sua participação, Renise também. A gente poderia dizer que nesse momento nós desejamos um grande incômodo para as pessoas, porque na prática isso vai gerar, né, você usou essa expressão, o poder, né, no livro, que é justamente empoderar as pessoas para elas poderem seguir em frente, né, Tejão? Virarem pérolas, né? Se nós conseguirmos eleger 3 ou 4, vamos pensar no país, 3 ou 4 incômodos efetivos, grandes, essenciais, e nos reunirmos com o melhor do conhecimento no ataque a esses 3, 4 pontos, pensando numa visão estratégica do país, nós iremos ajudar muita gente a ter menos sofrimento. Então, esta reunião, ela é muito importante para um moderno líder, porque cabe a um líder não deixar um ser humano para trás. E cabe a um líder jamais transformar dissidentes, pessoas que não pensam como ele, transformá-los em inimigos. Você nunca conseguirá levar um conjunto humano para frente se você, por exemplo, não gostar de todos. Cabe a um líder amar todos os membros da sua, seja o que for, porque senão ele não vai conseguir construir a peça mais preciosa para transformar legítimos incômodos em solução, que é a confiança. Perfeito. Obrigado, gente. Renise, perfeito, né? E deixando aqui, mandar um abraço mais uma vez para o nosso presidente, Marcelo Teixeira, porque o Tejão não vai deixar, né? A gente tem que encerrar o programa tocando o hino de Santos, né? Para homenagear o Tejão, né? Vamos lá, Santos! Vamos lá! Vamos superar o poder. É o incômodo. Vamos superar, Santos! Gente, fica com a programação da Santa Cília TV e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço.